Fallout, depois Fallout 2, se tornou uma franquia. E como toda franquia, Fallout tem seus jogos spin-offs. E vamos falar sobre eles hoje. O primeiro spin-off foi Fallout Tactics Brotherhood of Steel, de 2001, para PC, que foi desenvolvido pela Microsoft e a 14 East. No jogo, você é um novo iniciado na Brotherhood. Você realiza diferentes missões para enfrentar Raiders e outros inimigos, enquanto tenta proteger o frágil ressurgimento da civilização e descobrir uma nova ameaça ao oeste. Fallout Tactics é essencialmente a parte de combate dos Fallout originais, com uma nova campanha, polimento gráfico, um conjunto de encontros aleatórios e um mapa mundi. A ênfase está na tática de esquadrão e combate tático, embora seus personagens melhorem como em qualquer RPG. Fallout Tactics não segue ou continua a história de Fallout 1 e Fallout 2, e é considerado não canônico devido às inconsistências da história do jogo com o resto da franquia. Tem até algumas referências em jogos posteriores, mas é tido como não canônico. Alguns criticaram o jogo por não ser um RPG como os outros Fallouts anteriores, mas o nome já diz, né? Fallout Tactics. O foco do jogo é no combate tático. Junto de Fallout Tactics, foram lançados 2 minigames gratuitos online para promover o jogo principal. O primeiro foi o Fallout Tactics Simon 6, de 2001, que eram gênios da vida, mas com skin de Fallout e online. O segundo foi o Fallout Tactics Concentration Game, que era um jogo da memória com skin de Fallout Tactics. No fim, Fallout Tactics foi bem recebido pelas pessoas, mas não vendeu tão bem. Ele vendeu mais de 300 mil cópias. Foi mais ou menos perto dos outros jogos antigos de Fallout, mas para 2001 já não era lá grande coisa. Até por isso, não tivemos um Fallout Tactics 2. Em 2004 tivemos o Fallout Brotherhood of Steel, com foco nos consoles, lançado para PS2 e Xbox. Fallout Brotherhood of Steel é um RPG de ação hack and slash dessa vez, tentando adaptar a franquia à dinâmica dos consoles. A história segue um novo iniciado na Brotherhood, embarcando em uma missão perigosa para rastrear companheiros paladinos relatados como desaparecidos. Um dos 6 personagens jogáveis está disponível para escolher desde o início, incluindo o Vault Dweller que apareceu no Fallout 1. A jogabilidade é linear e não de mundo aberto. Em vez de poder viajar livremente por um mundo amplo cheio de lugares e eventos como os outros Fallouts, o jogador fica confinado a um local por vez. Locais visitados anteriormente não podem ser visitados novamente, e novos locais só podem ser descobertos avançando na história. Existem 50 zonas distintas de tamanhos variados em Fallout Brotherhood of Steel. Fallout Brotherhood of Steel também não é canônico e nunca foi referenciado em nenhum outro jogo. Para promover o jogo, em 2003, a Interplay lançou um minigame gratuito para o navegador chamado Vault Dash, que era um Frogger com skin de Fallout. No final, Fallout Brotherhood of Steel foi tido como um jogo sem graça e superficial, que não conseguia sustentar as suas 10 horas de jogo. Além disso, ele foi um fracasso comercialmente. Não tem números atualizados de vendas dele, mas as informações antigas vendeu menos de 50 mil cópias. Por isso, ele acabou sendo o último Fallout feito pela Interplay. Em 2011, tivemos Fallout Freestyle RPG Quest, que foi um pequeno RPG japonês 8-bit feito em Flash lançado para navegador. O jogo era um remake do Fallout 3 e foi lançado para promover o Fallout New Vegas no Japão. Infelizmente, depois de um tempo, o jogo foi tirado do ar e está perdido até hoje. Depois tivemos Fallout Shelter. A ideia de um jogo de Fallout para iPhone vem desde 2009, já que desde o lançamento do iPhone, Todd Howard sempre se mostrou um fã da plataforma. Depois de um tempo, essa ideia foi sendo construída e finalmente, como preparação para Fallout 4, o jogo foi lançado gratuitamente em 2015 para iPhone e Android. Mais tarde, também foi lançado para PC e consoles. No jogo, os jogadores assumem o papel de Overseer, ou Supervisor, responsável por construir e gerenciar seu próprio Vault. Os jogadores têm que designar personagens para trabalhar em certas áreas do Vault, como área de energia, água e comida, bem como enviar membros do Vault em expedições perigosas para encontrar recursos e defender o Vault de criaturas, facções inimigas e perigos ocasionados por erro dos próprios NPCs. Fallout Shelter é um ótimo jogo de gerenciamento, simples, cativante e viciante.
O jogo tem uma boa progressão, embora ele tenha microtransações, elas não são predatórias, e dificilmente o jogo te forçará a gastar dinheiro real com ele. Eu mesmo tenho mais de 15 horas de jogo e nunca senti o jogo bloqueando meu progresso para forçar a compra de alguma coisa. Fallout Shelter foi um baita sucesso e teve até hoje mais de 170 milhões de downloads. Em 2019 foi lançado Fallout Shelter Online, gratuito para iOS e Android, que era uma sequência do Fallout Shelter de 2015, mas dessa vez o jogo foi feito por um estúdio chinês e tem foco no mercado oriental. O conceito e o estilo do jogo são semelhantes a Fallout Shelter, você ainda tem que gerenciar seu vault, mas ao contrário do jogo original, Shelter Online é um jogo com elementos de RPG, batalhas online e uma história. Os moradores do vault agora só podem ser obtidos por objetivos da história. A construção não é instantânea, como em Fallout Shelter, leva um certo tempo para isso acontecer e pode ser acelerado com as moedas do jogo. O jogo acontece na Commonwealth de Fallout 4. O protagonista é o futuro sucessor do supervisor em um refúgio desconhecido. Algum dia, o supervisor deixou o refúgio por um motivo desconhecido, levando consigo os dispositivos para distribuir os recursos do Vault. Agora, o objetivo é encontrar o supervisor perdido. Esse jogo, na teoria, é uma prequel do Fallout 4 e uma sequência do Fallout 3. Isso porque ele contém algumas coisas do lore de Fallout, mas a Bethesda nunca confirmou se ele é canônico ou não, então é mais seguro lidar com ele como se fosse algo à parte. Esse jogo é bem interessante, infelizmente não veio para o ocidente, embora você consiga baixar ele pela internet traduzido para inglês. Mas ele parece ser uma evolução bem sólida do primeiro Fallout Shelter. Mas talvez o jogo não tenha feito um grande sucesso no Oriente e pensaram que pra cá não seria diferente. Enfim, é uma pena não vir pra cá oficialmente, mas ainda, como eu disse, mas ainda é possível baixar e jogá-lo se você procurar direito na internet. Enfim pessoal, esses foram os spin-offs de Fallout. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Cristo sempre e até a próxima. They say you never speak about me, never even mention my name, and that you get along without me. I wished I could say the same. All that's left is just an ember. Gone is all the warmth of the flame. The dreams we shared you don't remember. I wished I could say the same.